Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mais um Mistério. Eu me chamo Samuel Ávila e se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e também deixar o seu like e seu comentário. Lembrando também que o objetivo do canal é para estar alertando através dos vídeos de alguma forma e também em nenhum momento eu vou estar desrespeitando a vítima e nem a família da vítima. Hoje vamos falar de um jovem chamado Jamie Osuna. Ele nasceu no dia 7 de março de 1988 e Jamie ele cresceu na cidade de Bakersfield, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele era filho de uma mulher chamada Michelle e ele também tinha um meio-irmão mais velho. O relacionamento dos pais do Jamie não durou muito tempo, porque o pai do Jamie ele era muito abusivo e agredia a Michelle. Ele não era considerado um homem bom pela família. Após o fim do relacionamento, a Michelle conheceu um outro homem, e esse homem se chamava Jeff. Michelle e Jeff se casaram e ela e seus 2 filhos foram morar com ele. Porém, com o tempo, a Michelle viu que o Jeff só queria ela e não queria os seus filhos. E com o tempo, ele também se tornou um homem abusivo. Numa certa vez, o Jeff estava dentro do carro dirigindo e a Michelle e seus 2 filhos estavam juntos. Jamie naquela época ainda era um bebê e estava chorando. Jeff ficou irritado com o choro de Jamie e empurrou ele para fora do carro ainda em movimento. Surpreendentemente, Jamie sobreviveu. Não houve ferimentos visíveis, por isso Jeff e a Michelle não o levaram para o hospital. Mas mais tarde foi descoberto que ele sofreu sim danos cerebrais por esse motivo. Depois de muito ser maltratado por Jeff, o irmão de Jamie se mudou para a casa dos seus avós. E foi depois que ele foi morar com os avós que ele começou a ter uma vida normal. Mas Jamie, como era uma criança ainda, ele continuou morando com sua mãe e com o Jeff. Um tempo depois, a Michelle e o Jeff decidiram ter filhos e tiveram 2 filhos. E por incrível que pareça, o Jeff ele era um bom pai para os seus filhos biológicos. E foi dito que após ele ter os seus próprios filhos, o amor que ele tinha por eles só fez ele odiar mais o Jamie ainda. O Jeff ele fazia com que o Jamie se sentisse sozinho em casa. Nas horas das refeições em família, toda a família comia junto, menos o Jamie. Ele se sentava à mesa e ficava olhando os outros comerem. E só depois que todos tinham comido, o Jeff colocava a comida no chão para o Jamie comer. Quando o Jamie tinha 5 anos de idade, sem querer ele derrubou o suco no chão e o Jeff ficou extremamente irritado e decidiu puni-lo. Ele amarrou o Jamie em uma árvore e começou a bater muito nele, até que a mãe do Jamie, a Michelle, apareceu e chamou a polícia. A polícia prendeu o Jeff, mas infelizmente alguns dias depois ele foi liberto e voltou para casa novamente. Daqui a pouco eu vou contar para vocês que Jamie fazia coisas terríveis, mas isso não diminui o fato que ele teve uma infância horrível e a sua mãe, a Michelle, nunca o defendeu do Jeff. Depois de Jamie ter cometido vários crimes no futuro, a Michelle disse que ela foi muito fraca e que poderia ter impedido tudo o que ele tinha feito. Anos se passaram e o Jamie agora tinha 12 anos de idade e ele saiu daquele lugar onde ele era só maltratado e foi morar com os avós. Talvez vocês pensem que agora ele teria uma vida melhor, uma vida mais feliz. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Michelle disse que embora o Jamie estivesse fora da família abusiva que ele tinha, ele ainda estava completamente separado do mundo. É como se tudo de bom que tinha nele tivesse sido sugado e não havia mais carinho nele. E não há mais informações do tempo que ele viveu com os avós. No entanto, quando o Jamie tinha 15 anos, ele acabou indo para a prisão por esfaquear outro menino. E Jamie acabou ficando 4 anos em um reformatório. Depois disso ter acontecido, a Michelle percebeu que tinha que largar o Jeff. Ela o deixou, mas alguns anos depois o Jeff teve um ataque cardíaco e ele morreu enquanto o Jamie estava na prisão. O Jamie ele foi libertado da prisão no dia 14 de setembro de 2007, quando ele tinha 19 anos, e acabou se envolvendo com gangues. Em dezembro de 2008, o Jamie foi para uma festa e lá ele acabou conhecendo a sua futura esposa. Não vou falar o nome real dela para preservar a sua identidade,
mas vamos chamá-la de Ana. Ela era uma mãe solteira de 37 anos e tinha 3 filhos. E era a Ana que estava dando a festa na sua casa naquele dia para comemorar o aniversário do seu filho de 16 anos. Num certo momento, ela começou a dançar com um jovem e um sobrinho dela viu aquilo e não gostou. O sobrinho então começou a procurar alguém que estivesse na festa para assustar esse jovem para ele sair de perto da Ana. Jamie não a conhecia. Ele foi até aquela festa com um amigo que era amigo do aniversariante. Mas ele se ofereceu para assustar o jovem. Mas ao invés de só assustar, ele pegou uma faca na cozinha e esfaqueou o jovem que estava dançando com a Ana. Jamie imediatamente então foi para a prisão por causa disso. Enquanto ele estava na prisão, ele começou a escrever cartas para a Ana. Mesmo sabendo o que ele tinha feito na festa, ela começou a respondê-lo. Em novembro de 2009, ele saiu da prisão e a Ana foi buscá-lo. E quando ela viu ele, ela ficou em choque, porque ele já tinha tatuado grande parte do seu rosto. Quando ela tinha visto ele na festa, ele não tinha muitas tatuagens no rosto. Mas chegando na prisão e com um tempo na prisão, ele havia feito muitas tatuagens. Os dois alugaram um quarto de hotel e a Ana então considerou isso como uma aventura. Mas aquela aventura de uma noite se transformou em muito mais. Ela acabou engravidando e o Jamie a convenceu de que ele seria um pai melhor e um pai que ele nunca teve. Jamie então pediu ela em casamento e os dois casaram em fevereiro de 2010. Mas a sua fachada de homem de família desmoronou antes mesmo de o seu filho nascer. O casamento deles foi repleto de tormento físico e psicológico e que não terminou mesmo depois que ele foi colocado na prisão por violência doméstica. Jamie passou 6 meses na prisão. Depois disso, ele foi libertado. Ana decidiu dar outra chance para ele, para que o filho dele não crescesse longe do pai. Mas como você pode imaginar, isso não deu certo. Jamie nessa época começou a usar drogas, o que fez com que tudo piorasse ainda mais. Ele se tornou uma pessoa muito mais violenta. Uma certa vez, ele empurrou o filho da Ana de 7 anos da cama para o chão. E quando ele fez isso, a Ana pegou uma faca e o ameaçou. Então ele ficou com medo disso e chamou a sua avó para buscá-lo. Mas depois de alguns dias ele acabou voltando para a casa da Ana. Mas assim que ele começou a assediá-la novamente, Ana chamou imediatamente a polícia e ele foi preso novamente. E dessa vez ele ficou 7 meses preso. No dia 31 de outubro de 2011 ele saiu da prisão, mas assim que ele sai da prisão ele volta a assediar a Ana. Mas dessa vez ele fazia por telefone. Ele ligava para ela e fazia ameaças. Às vezes ele ia até a casa dela e ficava a observando do lado de fora. Ela ligou várias vezes para a polícia, mas quando a polícia chegava lá, ele já havia fugido. No dia 8 de novembro de 2011, 8 dias após o Jamie estar solto, a Ana recebeu uma ligação dele. Só que dessa vez ele estava diferente no telefone. Ele disse para ela que tinha acabado de matar uma mulher no motel. Então a Ana ligou para a polícia para dizer o que ela tinha ouvido no telefone, mas nada foi feito sobre isso. Somente 5 dias após o telefonema, um trabalhador do motel descobriu um corpo, e esse corpo era de Ivete Penha, de 37 anos. Então a polícia foi chamada e logo eles começaram a investigar e foi descoberto que foi o Jamie que assassinou essa mulher. A polícia começou a procurar o Jamie, mas não conseguiam encontrar ele. Um tempo depois, a polícia recebeu uma informação que o Jamie estava na casa dos bisavós e lá então eles conseguiram prender ele. Quando os resultados da autópsia saiu, foi descoberto que a Ivete ela foi morta por ferimentos de força brusca e também por ferimentos de força aguda e asfixia. Ela foi encontrada amordaçada na cena do crime e também tinha instrumentos pontiagudos nas suas costas. Muitos investigadores disseram que foi a pior cena de crime que eles já tinham visto. Acredita-se que Jamie torturou muito Ivete antes de matá-la. A polícia então questiona o Jamie sobre o assassinato e ele nega tudo. A polícia também diz que eles têm a confissão que ele fez para Ana no telefone,
mas ele disse que a Ana estava mentindo. Yvette era uma pessoa completamente estranha para o Jamie, e a polícia queria descobrir por que ele fez isso com ela. Mas os investigadores logo descobriram que Yvette era meio que parecida com a Ana. E eles perguntaram para o Jamie se ele tinha matado a Yvette por ela ser parecida com a Ana, e ele disse que não. Mas apesar do Jamie estar negando qualquer envolvimento, a polícia já tinha provas suficientes para acusar e prender o Jamie pelo assassinato. Então ele vai para a prisão e aguarda o julgamento. Jamie usa o seu tempo na prisão para fazer ainda mais tatuagens. E mesmo estando na prisão, ele não deixa a Ana em paz, ele continua a assediá-la. Ele ligava para ela constantemente e ele sempre dizia que ia se vingar dela, mas só isso não bastava. Ele escreveu várias vezes para o Serviço de Proteção à Criança e inventava várias coisas dizendo que a Ana maltratava os filhos. Também não se sabe como, mas ele enviava cartas para ela. Eram cartas escritas com sangue e muitas dessas cartas continham linguagem satânica. Em uma dessas cartas, ele chegou a colocar um rato morto esmagado dentro do envelope. Enquanto isso, a família de Yvette aguardava o julgamento. Yvette Penha era mãe de 6 filhos e era uma mulher muito querida pelos familiares e pelos amigos. Durante sua juventude, ela foi professora de uma escola dominical e era uma irmã mais velha muito protetora. Durante sua vida adulta, infelizmente, ela ficou viciada em drogas e foi morar em um motel decadente. E foi nesse local que ela morreu. No dia 27 de março de 2017, 5 anos após o crime, finalmente aconteceu o julgamento. Mas 3 dias antes do julgamento, o Jamie decidiu dar uma entrevista para uma jornalista. E o que ele disse na entrevista chocou a todos. A repórter sentou com Jamie e o plano deles era questionar Jamie para tentar obter informações e fazer com que ele sem querer admitisse a sua culpa. Mas assim que eles sentaram, Jamie imediatamente confessou o crime. Ele disse as seguintes palavras: "Sou culpado, sou sádico, eu realmente não me importo. Farei isso de novo e de novo." Ele também disse que quando tinha 12 anos de idade, ele começou a se cortar, porque ele queria sentir alguma coisa mesmo sendo dor. Por essa razão, ele também fez tantas tatuagens porque ele queria sentir algo. Ele também confessou 2 assassinatos que ele já tinha cometido antes e que Yvette não foi a primeira pessoa que ele matou. Ele já tinha matado essas 2 mulheres e a primeira mulher, segundo o Jamie, foi quando ele tinha apenas 13 anos de idade. O julgamento dele seria 3 dias depois, mas Jamie já tinha aceitado dar uma confissão de culpa. Em troca, ele evitaria a pena de morte. Por isso, ele confessou tudo na entrevista. No dia do julgamento, ele não demonstrava nenhum remorso, ele acenava rindo para a família de Yvette. No julgamento, então, ele foi condenado à prisão perpétua. Então agora o Jamie está preso para o resto da sua vida. E esse seria o fim do vídeo. Mas não acaba por aqui. O Jamie ele não tinha nenhum colega de cela, porque ele era considerado um prisioneiro muito perigoso. Ele já tinha atacado outros colegas na sua cela. Mas tudo mudou em março de 2019, quando o Jamie recebeu pela primeira vez um companheiro de cela. Seu companheiro de cela era Luiz Romero, de 44 anos, que tinha acabado de ser transferido de outra prisão. Luiz, quando tinha 17 anos, ele fazia parte de uma gangue. Ele foi acusado de assassinar uma mulher que era de uma gangue rival. Ele já tinha cumprido 27 anos de prisão e já estava bem perto do fim da sua sentença. Ele logo seria libertado, mas isso nunca aconteceu. No dia 9 de março de 2019, menos de 24 horas após Luiz Romero ser colocado na mesma cela de Jamie, Luiz Romero foi encontrado morto em sua cela junto com Jamie, que estava coberto do sangue de Luiz Romero. O Jamie tinha assassinado brutalmente o Luiz. O Jamie, de alguma forma, ele tinha conseguido uma navalha e através daquela navalha ele fez uma faca para atacar o Luiz. Cortou os seus dedos e seus olhos e removeu uma parte das suas costelas
e também um pulmão. E ele usou a navalha para decapitar o Luiz. Jamie foi encontrado na cela junto com o corpo nas primeiras horas da manhã. E quando ele foi encontrado, ele usava um colar feito de partes do Luiz Romero. E na parede estava escrito com sangue: "Eu sou um homem de 1000 faces". E esse crime chocou a todos na prisão. Eu não sei como aconteceu, como essa navalha chegou até ele, porque essas celas eram monitoradas de 30 em 30 minutos. E eu não sei se daria tempo de fazer tudo isso que ele fez com o corpo do Luiz Romero em menos de 30 minutos. Se foi monitorado ou não foi, eu não sei ao certo, mas provavelmente não foi. Essa prisão em que ele estava é uma das mais perigosas dos Estados Unidos. Há boatos também que esse crime que o Jamie cometeu contra o Luiz Romero pode ter sido armado. Pessoal, esse foi o caso então do Jamie Osuna. É um caso bem pesado. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse caso. Eu vou ficando por aqui e até mais.